Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Manual da Insulina. Aqui eu mostro todas as características, as ações e os efeitos colaterais da insulina. Eu sou Ale Assunção e o episódio de hoje, o tema da nossa conversa hoje é: por que diabéticos tipo 2 têm muita insulina antes de ter muita glicose no sangue? Meu Deus, Ale, como assim? Muita insulina? Eu não entendi. Eu estou confusa, porque eu sei que diabetes tipo 2 é ter muito açúcar no sangue, porque o pâncreas não produz muita insulina. E ainda, como é que eles vão ter mais insulina antes mesmo de ter muita glicose? Eu não estou entendendo, não está fazendo nenhum sentido. Eu sei, pode parecer estranho, é um choque mesmo ouvir isso, né? Porque principalmente vai na contramão do que é dito por aí, do que foi nos passado, nos ensinado sobre diabetes tipo 2, certo? Mas, com o que eu vou falar hoje, entregar nesse vídeo, tenho certeza que as informações vão te ajudar a esclarecer e fará sentido para você daqui a alguns minutinhos. Este pensamento, esta ideia de que pessoas com diabetes tipo 2 têm muita insulina primeiro, começou com o Dr. Joseph Kraft. O Dr. Kraft mediu, ele fez esse teste do nível de insulina em mais de 14 mil pacientes. E os resultados dele, a primeiro momento, foram espantosos, foram bem chocantes. Mas, com o passar dos anos, as descobertas dele tornaram-se incríveis, pois eram reveladoras. Era um novo modo de pensar, diagnosticar e tratar a doença de diabetes tipo 2. Tá, mas que descobertas foram essas? O que o Dr. Kraft fez? Ele diagnosticou com precisão a diabetes tipo 2 em cada pessoa, em cada um dos seus pacientes. E a quantidade dos diagnósticos foram incríveis, foram impressionantes, pois eram mas muito superiores do esperado. Os diagnósticos do Dr. Kraft superavam e muito os diagnósticos do tratamento padrão, de como os médicos faziam o diagnóstico de diabetes naquela época. Na verdade, que fazem até hoje. O que ele fez foi medir a quantidade de insulina em resposta a uma quantidade de glicose em um período de 5 horas. Identificou 5 padrões de diabéticos naquela época. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses 5 padrões, porque levaria muito tempo, tá? Então eu vou explicar o básico aqui. Em curtas palavras, quanto mais insulina o pâncreas da pessoa precisasse secretar para lidar com a mesma quantidade de glicose, maiores eram os riscos dela desenvolver diabetes tipo 2 ao longo da vida. As pessoas que liberavam mais insulina para lidar com a mesma quantidade de glicose, para deixar o nível de glicose normal no sangue, elas tinham hiperinsulinemia, ou seja, muita insulina. E o Dr. Kraft definiu isso como diabetes in situ, ou também conhecida depois como diabetes escondida. Isso é importante pelo seguinte, porque 81% dos pacientes do Dr. Kraft, ou seja, 81% dos mais de 14 mil pacientes, não seriam diagnosticados com diabetes tipo 2 pelos atuais padrões de diabetes. Significa que 81% das pessoas que realmente tinham diabetes passariam pelo médico sem serem diagnosticadas com diabetes. Você consegue imaginar o impacto na vida de uma pessoa que tem diabetes, mas não recebeu o diagnóstico? Esse mesmo teste de verificar o nível de glicose, de hemoglobina, ou até mesmo de intolerância à glicose, a pessoa passaria ilesa por esses exames se não fosse o diagnóstico do Dr. Kraft. Isso aí foi só um contexto, tá? Para explicar o que nós vamos ver no vídeo de hoje, para você começar a entender, se aprofundar um pouquinho mais. Se você esperar a glicose subir no sangue, você vai ter o diagnóstico de diabetes tipo 2. Com isso, não tem nem argumento, não tem nem o que questionar, certo? Mas imagina você que
que fosse possível diagnosticar a diabetes tipo 2 antes mesmo da glicose subir no sangue. Meu Deus, como isso é possível? É possível, na verdade? Parece que eu estou falando besteira. Mas sim, é possível e isso muda o jogo de como a gente encara a diabetes tipo 2 e principalmente de como a gente trata a doença. Inclusive, mesmo as pessoas que têm um nível de glicose normal no sangue, segundo o que eu vou explicar, segundo o que o Dr. Kraft diagnosticou anos atrás, as pessoas que têm um nível normal de glicose estão sob o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Calma, daqui a pouco você vai entender, vai fazer sentido. Para as explicações do vídeo de hoje, nós vamos considerar duas opções pelas quais a glicose está elevada no sangue. A primeira diz respeito a que as células estejam passando fome, vamos dizer assim, porque a glicose não entra nas células, elas ficam no sangue, então a célula passa fome. A segunda opção, o segundo método, diz o seguinte, que existe muita glicose dentro das células, mas também muita glicose fora das células. O primeiro modelo que nós vamos considerar no vídeo de hoje é o que nós conhecemos, ou que é chamado de modelo de fome interna. Ou seja, considere que isso aqui, imagina, tá? Ao menos faça de conta, que esta parte verde seja uma célula. E essas bolinhas brancas aqui sejam a glicose, as moléculas de glicose. Neste modelo de fome interna das células, existe pouca glicose dentro e muita glicose fora, ou seja, essa glicose está na corrente sanguínea. E isso aqui, hipoteticamente, seria uma veia, tá? Uma veia, o sangue. Mas o que acontece? Neste estilo aqui, neste modelo, a glicose não entra na célula, ela fica aqui fora, porque aqui, imagina, aqui é um receptor. É tipo uma anteninha da célula que está ali para receber essa glicose que vem do sangue que a insulina traz. Só que esse receptor aqui tem alguma coisa que impede que a glicose entre na célula. Existe uma resistência à insulina. E o que causa essa resistência? Diversos fatores podem causar. Os mais apontados são alguns tipos de inflamação, como conversamos no vídeo anterior, inclusive, sobre a inflamação do tecido adiposo pode causar esta resistência. O estresse oxidativo também. Estresse oxidativo é a diferença, é o desequilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes do nosso corpo. Os radicais livres são os agressores, vamos dizer assim, e os antioxidantes estão ali para nos proteger. Então existe um desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode também causar essa resistência. Ou ainda alguma mutação genética poderia influenciar nessa resistência. Mas, segundo este modelo, então, acontece da seguinte forma. Primeiro, a pessoa tem resistência à insulina, ou seja, aqui, primeiro cria-se a resistência, depois a glicose sobe no sangue. Esse é o segundo passo. A glicose então subiu porque a resistência foi criada primeiro. E o terceiro passo é a insulina. Somente no terceiro passo é que o nível de insulina vai subir no sangue para combater isso aqui. Então é o seguinte, a resistência, esse aqui é o primeiro passo, é aqui. Aí a glicose vai subir e para combater essa glicose que a insulina vai subir. Este é o primeiro modelo, o de fome interna, ou seja, que existe pouca energia dentro das células e muita no sangue. Faz sentido para você este modelo de fome interna das células? Muita gente concorda e defende essa teoria, mas qual é o problema? É preciso descobrir o que causa essa resistência. E os defensores dessa tese alegam, por exemplo, que os ácidos graxos podem causar, ou seja, a gordura pode impedir que a insulina faça a glicose entrar nas células. Outros dizem que são os óleos vegetais. A questão é, ainda não se sabe
o que causa essa resistência e por isso a célula está com fome, tem pouca glicose dentro. Vamos ver agora o segundo modelo da aula de hoje e aí você vai poder decidir, vai comparar o modelo 1 com esse segundo modelo e ver qual faz mais sentido para você. Esse segundo modelo diz respeito ao seguinte, a inundação ou transbordamento das células. Como é feito, como acontece neste modelo? Primeiro, a pessoa vai comer açúcar, isso aqui é açúcar, tá? A pessoa vai comer açúcar, aí para lidar com esse açúcar que vai estar no sangue, imagina, por favor, faça de conta, isso aqui é o pâncreas, e para lidar com essa glicose, o pâncreas vai liberar a insulina. Insulina. No terceiro passo, o que vai acontecer? As células aqui, o receptor da célula, e elas vão ficar resistentes ao hormônio. E ao mesmo tempo que vai ficar resistente, o fígado, você vai ter que usar sua imaginação mais uma vez. Digamos que esse aqui seja o fígado, ele vai criar gordura. O fígado vai ficar gorduroso e a resistência à insulina ao mesmo tempo. E no último passo, somente depois de todos esses 4 passos primeiro, é que a glicose vai subir no sangue. Somente depois de tudo isso que a glicose vai subir. Parece confuso, difícil, complicado, mas eu vou explicar passo a passo e vou descomplicar tudinho para você. Nesse modelo aqui, como é que funciona? O processo normal é o seguinte: a pessoa vai comer o açúcar e a glicose vai subir no sangue, a insulina vai ser liberada pelo pâncreas e vai fazer essa glicose entrar aqui sem problema nenhum. Aí a glicose vai ficar normalizada lá e ela vai ficar normalizada no sangue e a célula vai ficar alimentada. Esse é o processo normal, tudo funciona perfeitamente. O problema, a questão em quem tem diabetes é o seguinte, é a resistência à insulina. Só que neste modelo, o que acontece aqui? Essa glicose ela não entra, mesmo com a insulina, ela não entra nas células, ela fica no sangue. Por quê? Pelo simples fato o que causou essa resistência? Será que tem problema na célula, no receptor? Tem pouca insulina? A verdade é a seguinte, é que já tem muita glicose aqui dentro. Então é o seguinte, o que causou essa resistência? Essa resistência à insulina, segundo este modelo, é que essa resistência aqui no receptor da célula, na célula em si, é um mecanismo de defesa. A célula está se defendendo. Defendendo do quê? Contra o quê? Do excesso de açúcar. Porque esse açúcar, ele é tóxico. Então a célula está se protegendo. Ela não quer mais glicose porque ela já tem. Porque da outra vez que a pessoa comeu o açúcar entrou na célula. Então ela tem essa energia armazenada e ainda não usou. A pessoa não deu tempo para ela usar essa glicose. Então ela não quer mais açúcar dentro de si. Ela cria essa resistência e aí a glicose sobe. E o que a insulina faz então? Porque ela não pode deixar toda essa glicose no sangue, é perigoso, isso faz mal. O que ela faz? Ela pega essa glicose e leva para o fígado. Aqui no fígado, ela vai ser convertida em glicogênio por um processo chamado glicogênese. Esse glicogênio são moléculas de açúcar, são moléculas de açúcar unidas por moléculas de potássio. É uma cadeia. O glicogênio nada mais é do que moléculas de glicose unidas por potássio. E o que acontece com esse glicogênio? Ele vai ficar armazenado no fígado. O fígado pode armazenar mais ou menos, tá? Lógico, depende da pessoa, mas 1.700 calorias de glicogênio. É um estoque bem pequeno, na verdade. Pode armazenar pouco. O que é esse glicogênio? Para que ele serve? Ele serve para ser usado de maneira rápida. Digamos que o corpo precisa, vamos dizer, de uma
glicose, uma energia de pronta entrega, digamos assim, pode usar, se transformar novamente em glicose e usar tranquilamente. Mas qual é o problema disso? Isso significa em si, como o estoque é pequeno, após o fígado, vamos dizer, preencher esse estoque de glicogênio, ele não vai mais ter espaço. O que vai acontecer? Da próxima vez que a insulina trazer mais glicose para cá, o fígado não pode mais converter em glicogênio, porque não tem mais espaço. Aí a conversão vai ser outra. A insulina vai estimular, vai ajudar, vai facilitar também o fígado a transformar essa glicose em gordura. Através de um processo chamado de novo lipogênese. Isso significa que a partir de agora, toda vez que a pessoa comer muito açúcar, jogar no sangue, essa glicose não vai entrar nas células porque eles são resistentes, a insulina vai levar para o fígado, só que o fígado não vai mais poder armazenar em glicogênio, vai começar a transformar em gordura. Em outras palavras, a pessoa vai começar a engordar a partir de agora. Isso quer dizer o seguinte, que a partir de agora a pessoa vai ganhar de presente a gordura no fígado. O fígado vai começar a ficar gorduroso, porque não tem onde colocar toda essa glicose, ele converteu em gordura, ele vai começar a armazenar em si essa gordura. E existem ainda dois efeitos colaterais, que são o HDL vai diminuir, o outro efeito é o aumento dos triglicerídeos. Nesse processo aqui, o fígado vai começar a produzir gordura, o HDL vai diminuir e os triglicerídeos vão subir. E ao mesmo tempo que tudo isso aqui está acontecendo no fígado, a pessoa não parou de comer açúcar. Ela continua comendo açúcar e jogando para o sangue. Aí as células estão cada vez mais resistentes. Aqui tem uma barreira cada vez mais resistente. Isso quer dizer que, a partir de agora, a glicemia vai começar a subir, subir e subir. É por isso, estes são os passos. Tá? Mas e o que causou isso aqui? O que causou essa resistência? O problema está na célula em si? Está no receptor? Quem sabe na falta de insulina? O pâncreas está com problema? Eu até expliquei antes. O problema é esse aqui. Ó. A célula já tem glicose. A pessoa não deixou ela queimar isso aqui como energia. A glicose é energia. Isso você já cansou de ouvir provavelmente do teu médico, que é preciso de glicose para energia. Só que se você não deixar a célula usar essa energia que elas têm, elas não vão querer mais. Porque muita energia é tóxica. Por isso ela se defende. Aí ela ela deixa essa glicose no sangue e a insulina que se vire com ela. E agora, qual modelo faz mais sentido? O primeiro, que a célula está passando fome, ou o segundo, que a célula na verdade está super alimentada? Agora você pode decidir qual faz mais sentido para você. Vamos lá, voltei para um passe de mágica, nosso quadro está novo em folha. Olha só, se o modelo 1, que é o modelo em que a célula passa fome, que não tem glicose dentro, é o correto, ele consegue explicar a obesidade? Esse modelo ele explica por que pessoas com diabetes tipo 2 têm gordura no fígado? Ele explica a gordura abdominal, aquela em volta da cintura, do umbigo? E outra coisa, se este modelo aqui é o correto, se tem pouca glicose dentro das células, como é que tem muita insulina? Tipo, não faz sentido o corpo tá com excesso de insulina e não ter glicose dentro das células. Não faz nenhum sentido. Porém, se o modelo 2 é o correto, que diz que tem muita glicose dentro e fora das células, ele explica a obesidade, explica a gordura no fígado.
explica a resistência que as células criam ou os receptores criam. Explica também a hiperglicemia e a hiperinsulinemia. Esse modelo explica por que tem muita glicose e tem muita insulina. Agora é com você decidir qual faz mais sentido. Voltei aqui. O que isso quer dizer? Você decidiu já qual modelo faz mais sentido? É difícil, para mim ao menos, é difícil imaginar que as células estejam passando fome, sendo que o corpo da pessoa está com sobrepeso. Eu acho muito difícil, eu não consigo imaginar isso. O fato é o seguinte, quanto mais açúcar a pessoa comer, mais glicose vai subir no sangue, mais insulina será secretada, mais resistência as células vão criar e mais gordura o fígado irá produzir. Então, não confunda, as células não estão passando fome. Na verdade, elas estão super alimentadas. O problema é que elas não têm tempo de gastar essa energia. Essa glicose é energia, certo? Então, deixe as células usar essa energia, essa glicose. Pare de entupir elas com mais glicose. Isso tudo que eu falei agora desse segundo modelo significa o seguinte, que essa glicose ela vai subir no sangue a partir só de anos de diabetes, na verdade. Porque até o diagnóstico de diabetes, o pâncreas esteve trabalhando muito para produzir muita insulina para compensar toda essa glicose. É por isso que o modelo do Dr. Kraft faz sentido. Significa que o pâncreas esteve trabalhando em excesso, muito, para poder compensar todo esse açúcar. Só que aí vai chegar um ponto que não vai dar mais. A insulina não vai dar mais conta, o pâncreas vai começar a cansar. O que vai acontecer? A pessoa vai tomar medicamentos. Mas tem um problema nessa história de tomar medicamentos. Os medicamentos não fazem nada pela doença. Nada. Ou os medicamentos forçam o pâncreas a produzir ainda mais insulina, ou a segunda opção é trabalhar, agir nas células, nos receptores, forçando a célula a receber essa glicose que elas já não querem. Se você tomar medicamento, a glicose no sangue vai diminuir? Sim, ela vai. Porém, eles não eliminaram o açúcar do corpo. Eles simplesmente tiraram do sangue, onde você conseguia ver, e começaram a esconder em partes do seu corpo onde você não consegue ver. E com certeza, este não é o tratamento correto para diabetes tipo 2. Isso tudo é importante por uma série de razões, uma série de motivos. Mas, por exemplo, diabetes tipo 2 não é ter muito açúcar no sangue, é ter muito açúcar em todo o corpo. Só que no corpo ele está escondido, ele está armazenado na forma de gordura. Sim, o corpo de uma pessoa com diabetes tipo 2 virou um grande estoque, tanque, armazenamento de glicose, só que em forma de gordura. Não precisamos olhar apenas pelo lado negativo. Por quê? Porque essa gordura, essa glicose pode ser convertida novamente e ser usada como fonte de energia. Sim, dá para fazer isso. E qual é o primeiro passo para fazer isso? Parar de colocar mais glicose para dentro do corpo. Se você continuar comendo glicose, não tem jeito. O corpo vai continuar armazenando em forma de gordura. Ponto. O açúcar, ele está armazenado em todo o corpo mesmo? Essa gordura está armazenada em todo o nosso corpo? Sim, está. Exemplo, fígado e pâncreas, nós vimos antes que cria o quê? Cria gordura, cria o fígado gorduroso. O fígado gorduroso não alcoólico. Cria também o que? A gordura no pâncreas, pâncreas com gordura. Onde mais que ela está? Nos olhos? Já ouviu falar na retinopatia? Então, causa retinopatia. Nos rins, causa nefropatia. Onde mais que essa gordura está? No coração. Preciso falar a quantidade de doenças que essa gordura causa no coração? Ah, por falar nisso, eu nem ia falar na real, não estava no tópico aqui do vídeo,
Mas tem um quadro novo que vai estrear domingo aqui no canal às 8 horas, que se chama Diabetes Só Começo. Nesse quadro eu vou abordar todas as doenças que a pessoa pode ter se não tratar a diabetes tipo 2 da maneira correta. E nesse primeiro episódio de estreia, eu vou falar exatamente sobre doenças do coração e doenças cardiovasculares. Como a diabetes tipo 2 pode causar essas doenças. Então, se este assunto é do seu interesse, doença do coração, cardiovascular e diabetes, se liga aqui no canal, domingo às 8 horas da noite. Tá, mas voltando aqui ao assunto em si do vídeo. Você já ouviu falar em neuropatia diabética? Neuropatia diabética acontece, vamos ver, começa com coceiras, aí formigamento nos pés, a pessoa começa a ter problemas de circulação, o sangue não começa a chegar nos pés, a mobilidade dos pés começa a diminuir, começam a ficar enfraquecidos. E o que tudo isso é? O que é isso tudo? É essa gordura impedindo o fluxo sanguíneo, impedindo que o sangue leve o oxigênio e os nutrientes até os pés. E o que isso causa? Infecções, úlceras, amputações. Outro ponto importante é que o atual tratamento, o objetivo do atual tratamento, do tratamento padrão para diabetes, está errado. Como assim errado? No que está focado? No que o atual tratamento está direcionado? Segundo o tradicional método de tratamento, a glicose subiu porque falta insulina, certo? Porque o pâncreas está com alguma doença, algum problema e não tem insulina. Então eles prescrevem o quê? Mais medicamentos ou insulina. E isso está muito errado. A insulina funciona. O problema é que a célula está cheia de glicose e ela não quer mais isso. Ao invés de entupir a pessoa de medicamentos para forçar a célula a aceitar mais açúcar, não seria mais fácil, mais inteligente os médicos falarem para seus pacientes deixar de comer açúcar para permitir o corpo se livrar do que já tem ali? Se a pessoa ficar tomando medicamento e se furando todos os dias para injetar insulina, a doença vai piorar. E aí o que esse paciente vai ouvir? Diabetes tipo 2 é crônica e progressiva. O que podemos fazer? Não, isso não está certo. Ela só está progredindo porque o tratamento está errado. A partir do momento que essa pessoa com diabetes tipo 2 começar a tratar da maneira correta, efetiva, as chances dela reverter a doença são muito grandes. A partir do momento que a pessoa que tem a diabetes tipo 2 descobre que ela tem muita insulina e muita glicose, ela pode começar a tratar a doença da maneira correta. Concorda? E qual é o primeiro passo? Eu já falei, eu vou repetir. O primeiro passo é não colocar mais glicose para dentro. E o segundo é liberar essa glicose, queimar. Não é tirar do sangue esse açúcar, é tirar do corpo. Entenda isso. Os medicamentos tiram a glicose do sangue, mas a pessoa que tem diabetes tipo 2 precisa tirar o açúcar do corpo. Anota isso, escreva isso. Não basta tirar do sangue, tem que tirar do corpo. Como é que eu vou saber que quantidade de insulina eu tenho? É simples, é preciso fazer o exame. O exame é o HOMAIE, HOMA, não sei como você vai querer pronunciar. Esse exame vai medir, vai quantificar se o corpo está produzindo muita insulina para lidar com a glicose ou não. Ele vai te dar o parâmetro, se o corpo está resistente ou sensível ao hormônio. Se você descobre que o corpo já tem muita insulina, não faz sentido continuar se furando todos os dias para injetar mais insulina, concorda? Porém, para deixar de se injetar, de se furar todos os dias, é preciso, antes de qualquer coisa, ajustar a alimentação. Se simplesmente parar de injetar insulina sem ajustar a alimentação,
o resultado será grave. Não faça isso. É importante também eu reforçar o aviso do começo do vídeo. Não faça nada sem consultar o médico. O meu trabalho aqui, as informações que eu trago para você são exatamente isso, são informações educacionais. Elas não têm o caráter médico. Os meus vídeos, os conteúdos que eu trago para você, eles não substituem a consulta com o médico, com o nutricionista. Eles têm o conhecimento, eles conhecem você, eles sabem ajustar as doses de medicamentos, a sua alimentação. Não faça nada por conta, é perigoso, certo? Eu não posso me responsabilizar pelas consequências. E por que é importante você saber agora que o corpo tem resistência à insulina, que tem muita insulina? Porque a longo prazo, esse excesso de insulina, essa resistência à insulina, poderá causar inúmeras doenças. Síndrome metabólica, doenças do coração, síndrome de ovários policístico, câncer, e não são poucos os tipos de câncer que são ligados, que são causados pelo excesso de insulina. Gordura no fígado, no pâncreas, a lista é muito grande. Então é importante você descobrindo agora, você tem a oportunidade, tem o tempo para começar o tratamento correto e prevenir e evitar todas essas doenças no futuro. O fato é o seguinte, se você não tratar a resistência à insulina, você não vai melhorar. Pelo contrário, tomar medicamentos e insulina vai fazer a doença progredir, ela vai ficar pior. Por quê? Porque aumenta a resistência. O objetivo do tratamento deveria ser tornar a insulina cada vez menos necessária, fazendo com que a vida de uma pessoa com diabetes seja normal e não com toda essa dor, esse sofrimento. Recadinho rápido antes de terminar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que está aqui abaixo do vídeo para inscrever-se. E além disso, clica no sininho para receber as notificações. Porque apenas inscrever-se não significa que o YouTube vai mostrar para você o vídeo. Então, se você ativar as notificações, sim, você saberá toda vez que eu lançar um vídeo novo. Segundo o recado, a nossa página no Facebook. Se você ainda não sabia que nós tínhamos uma página, sim, nós temos. E lá eu compartilho principalmente dicas de alimentação, receitas, pratos, principalmente o que eu venho comendo no meu dia a dia. Por exemplo, esta semana foi a semana da torta de panela. Eu simplesmente fiquei apaixonado por este novo prato. Então, chega lá e confere. Muito obrigado por ter assistido, forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.